Turma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente, dando prosseguimento aqui na nossa última aula e no finalzinho e fechamento da nossa matéria, né? Última aula nós terminamos falando das formas dos lançamentos tributários, de ofício, por homologação e por declaração, né? Falamos muito, inclusive, que os lançamentos por homologação são os que mais a gente na área do contábil trabalha, porque, querendo ou não, a gente tem que escriturar tudo, fazer as obrigações acessórias, todas as questões do nosso dia a dia, e, por fim, depois a gente fica esperando a homologação tácita ou expressa do fisco. Falamos disso, e falamos também das causas de suspensões do crédito tributário, né? Só lembrando aqui, nós temos 3 tipos de lançamentos, né? Por homologação, por ofício e por declaração. O ofício é aquele que o contribuinte não participa do lançamento do crédito, ou seja, o fisco já tem informações suficientes, ele mesmo calcula e ele mesmo cobra. Exemplo, uma taxa de fiscalização, uma taxa de funcionamento, um IPTU, um IPVA. O fisco já sabe quem que é o contribuinte, o fisco já sabe os dados para calcular, ele mesmo calcula e expede ali a cobrança daquele tributo devido, né? Diferentemente, é o por declaração. Por declaração, ele é muito pouco usual. Hoje a gente tem por declaração 2 exemplos, que é o ITBI ou o ITCD, ou chamamos assim de ITCMD, né? Que são 2 tributos aí por declaração e 2 tributos aí que tem uma situação a qual o contribuinte informa ali os valores devidos e que entende ser devido, e se o valor estiver dentro do contexto, ok, se não, o fisco manda fazer a complementação. E, por último, por homologação, que a maioria dos contábeis trabalham o tempo inteiro. A gente faz as escritas fiscais, declara, recolhe, e aí o fisco tem até 5 anos para homologar. E a forma de homologação do fisco se dá de forma expressa ou de forma tácita. A forma expressa é justamente quando o fisco reconhece, né? Ou a tácita é quando ele nada faz e passa a ser o período de 5 anos. Falamos também das causas de suspensão do crédito tributário, né? As causas de suspensão de crédito tributário está lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Falamos na última aula e explicamos cada uma delas. Hoje, para dar prosseguimento, começamos aí da extinção do crédito tributário. O próprio nome já fala, né? Extinguir, acabar com aquele crédito tributário que a gente deve, né? Então, a extinção do crédito tributário, a primeira forma é pelo pagamento, que é muito tranquilo, vamos lá e pagamos o valor devido. A segunda forma é pelo método de compensação, ou seja, eu tenho um crédito perante o fisco e o fisco tem um crédito perante a mim, eu vou fazer um encontro de contas e vou pedir a compensação. Assim, na teoria, parece ser a coisa mais fácil, né, gente? Vocês que são da área contábil, eu posso desabafar, que é a coisa mais difícil que tem, por conta de tantas regulamentações, de tantas legislações inerentes a essa situação, nós temos aí uma grande dificuldade em compensações. E quem está acostumado a fazer isso, né, os PERDECOMPs aí, a níveis federais, sabe muito bem o que é isso. Outra situação que a gente tem de extinguir o crédito tributário é transacionar. Quando eu falo em transacionar, o próprio nome já fala, né? Transação, negociação. Transacionar é você negociar com o fisco um determinado tributo, visando aí, boa noite, Gabriela, visando aí a extinção deste tributo. Mas a coisa é diferente, tá, gente? Por quê? E isso é muito interessante a gente ter isso na cabeça, porque dependendo do cliente, o cliente não entende muito isso, não. Eu mesmo, uma vez lá no escritório, foi muito interessante, eu estava lá no escritório, e aí no escritório, um cliente me ligou. Ah, Eduardo, eu consegui negociar uma dívida aí que eu tinha com o Itaú,
com um banco tal, eu estava devendo 100 mil, fui lá, ofereci 5 mil, deu, quitou e pagou. E agora eu tenho aquela dívida minha com o fisco do estado de Minas, estou devendo 150 mil, vão oferecer 30 mil para pagar. Eu falei, não funciona assim. Ele falou, mas com o banco funciona. Não, gente. Quando eu falo em fisco, eu falo com um órgão público, tá? E por mais que um fiscal, um procurador, um representante deste órgão público queira negociar e queira fazer, ele tem muita limitação para isso. Então, ele só pode negociar, ele só pode transacionar dentro do que a lei permite, tá? Então, é bem difícil isso. Outra situação que nós temos é a remissão. Remir quer dizer perdoar, né, gente? Então, é o perdão de um determinado tributo devido aí, né? É muito normal a gente ter remissão de dívida tributária quando a gente tem algum tipo de catástrofe natural, uma calamidade, algumas questões nesse sentido, né? E essas questões de remissão, elas são muito interessantes, a gente vê isso acontecendo no nosso contexto e no nosso dia a dia de uma forma muito intensa, né? Vamos falar assim, porque vira e mexe, nós temos aí perdões a depender de situações. Um exemplo clássico, nós tivemos aqui em BH aqueles alagamentos provocados pela chuva e a prefeitura sancionou uma lei perdoando aí débitos de IPTU daquelas empresas ou casas que foram atingidas por alagamentos aí. Então, isso é um perdão aí e acontece muito nessa situação. Outras formas de extinguir o crédito tributário é a prescrição ou decadência. Já falei um pouquinho disso com vocês, mas vale a pena a gente lembrar isso de novo. Prescrever é a perda do direito da ação. O que acontece, gente? Nós temos um fato gerador que ocorre e o fisco tem aí que constituir esse fato gerador e depois ele tem que cobrar esse fato gerador. Quando eu falo que prescreve, é porque o fato gerador e o tributo devido estava devidamente inscrito, mas o fisco nada fez e nada cobrou e nada diligenciou para cobrar. Então, quando falo que prescreve um crédito, é porque perdeu o fisco o direito de agir, ou seja, de cobrar aquele crédito. E quando eu falo decair, é porque perde o fisco o direito de constituir o crédito tributário. Ou seja, vamos supor que eu fui lá, fiz aí comprei um imóvel, tá? E o fisco nem lançou o IPTU do meu imóvel. Ou seja, e ele não vai nem me cobrar e não tem nada lá registrado em dívida ativa. Então, eu tenho aí a decadência, que é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Isso, tanto um prazo quanto o outro, são 5 anos, tá, gente? Prazo prescricional e decadencial. Outra situação que nós temos é a conversão do depósito em renda, ou seja, nós falamos que suspensão do crédito tributário é o depósito judicial da quantia discutida. Só que quando você perde esse processo, esse depósito judicial, ele não volta para você e ele vai direto para pagar aquele tributo que foi discutido. Então, a gente fala que o depósito judicial vai se converter em renda para a fazenda. Se ele está convertendo em renda para a fazenda, você está quitando aquele débito ali, então você está extinguindo. Da mesma forma, quando eu consigno um valor, o que é consignação em pagamento? Eu entendo que eu devo alguma coisa, o fisco não quer receber, eu vou lá e deposito judicialmente e discuto. Quando eu tenho a ação julgada procedente, também vai extinguir o valor que eu devo também. Outra situação é a decisão administrativa irreformável. É quando eu tenho ali uma discussão dentro de alguma esfera administrativa, né? Tipo, dei exemplo aqui para vocês, né? Vou lá, discuto no BH Resolve que o IPTU da minha casa está muito mais caro do que deveria. E a prefeitura vai lá e reconhece e reajusta para um valor devido o meu IPTU. E aí, simplesmente, eles não recorrem disso, eu tenho êxito na ação administrativa, então, aquilo ali, o quê? Extinguiu aquele crédito que eles estavam me cobrando,
indevidamente. Ou uma decisão em julgado, transitada em julgado, né? Eu discuti aí uma determinada situação, ganhei, e aí o processo transitou em julgado, ou seja, ninguém mais recorreu, tá? E, por último, a dação de pagamento em bens imóveis. A legislação hoje permite que você faça pagamento de tributo em bens imóveis, mas aí vai depender da legislação de cada entidade, né? Do município, do estado ou da União, e a depender da situação e do que você tem aí como exemplo. Essas são as causas de extinção do crédito tributário. Depois a gente entra justamente nas causas de exclusão do crédito tributário. Quando a gente fala em excluir o crédito tributário, a gente fala justamente em duas hipóteses interessantes, que são a isenção ou a anistia. O que é isentar? Isentar é quando eu tenho alguma pessoa que pratica um fato gerador e tem que pagar um tributo, mas que por conta de uma condição especial naquela lei, ela está isenta de pagar aquele tributo. Então, muito normal em contabilidade a gente ter esse tipo de caso. Uma pessoa vai lá e tem que pagar o imposto de renda, mas aquela pessoa tem uma moléstia grave. Então, por conta dessa moléstia grave que essa pessoa tem, ela consegue a isenção do imposto de renda. Olha só, ela continua a receber a renda, mas ela está isenta por conta de uma condição especial que a lei traz para ela. Isso seria a figura da isenção. Ou seja, se você pratica o fato gerador, você deveria que pagar, mas existe uma regra na lei que te exclui. E outra situação é a anistia. Muito cuidado entre anistia e remissão. Anistiar é você excluir as multas, juros, as questões acessórias ali dos tributos, né, turma? Ou seja, anistiar é falar, olha, eu vou perdoar multa, juros, mas o valor principal é devido. Então, quando a gente tem esses parcelamentos especiais, eles não são remissão, eles são anistia com parcelamento. Por quê? Porque se você pagar seu débito à vista, você tem 90% de desconto na multa ou 100% de desconto na multa e nos juros. Ou seja, eu estou excluindo a multa e os juros do valor principal. Então, lembrem que a anistia é sempre sobre os acessórios, multa e juros, tá? E remissão é perdão da dívida como um todo, tá? Então, é bem interessante a gente entender isso aí. Então, vira e mexe, esses refis que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vê a aplicação da anistia, que é o desconto na integralidade ou não sobre multa e juros, e a possibilidade de uma moratória, ou seja, postergar o início do pagamento com um parcelamento. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Beleza. Depois a gente tem as preferências do crédito tributário, né? Porque o crédito tributário ele não concorre com nenhum outro, ele tem a preferência justamente de pagamentos. Depois nós temos a questão da dívida ativa, já expliquei isso para vocês, mas volto a falar. O que é dívida ativa, né? É quando o contribuinte, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, deve algo para o fisco, e pelo fato dele dever algo para o fisco, ele tem uma inscrição em dívida ativa. É igual quando a gente vai pesquisar um SPC Serasa, mas a dívida ativa ela é em questão pública, né? Algum tributo aí no âmbito municipal, estadual ou federal. E, por último, nós temos as certidões, que vocês entendem muito melhor do que eu também, são as famosas certidões negativas, ou as certidões positivas, ou as positivas com efeito de negativa. Ou seja, certidão negativa, o contribuinte não deve nada perante aquele fisco. Certidão positiva, o contribuinte deve, e aí vai aparecer por que ele deve. E a negativa, ele deve, a negativa com efeito, a positiva com efeito de negativa, ele deve alguma coisa, mas por alguma condicionante lá do artigo 151 do CTN, está suspenso a exigibilidade desse crédito. Tipo, ele está discutindo administrativamente ou judicialmente, tem uma liminar, tem uma tutela, tá? Ou ele não está discutindo, mas ele foi lá e parcelou
enquanto ele não quitar o parcelamento, não vai sair isso da certidão dele, mas a certidão dele vai ter um efeito de negativa. Então, por isso que é chamado certidão positiva com efeito de negativa. Ok, turma? E aqui a gente encerra toda a nossa matéria do semestre. Estou aberto agora para vocês aí, para tirar eventuais dúvidas, esclarecimentos, e podem ficar à vontade, turma. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem nada? Turma, vocês estão aí? Sim, mas eu não tenho dúvida. Então, joia, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, turma, então foi um prazerão. Vocês têm meu WhatsApp, fiquem à vontade. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Desejo a vocês um excelente fim de ano aí, com um ótimo Natal, excelente Réveillon, um 2022 maravilhoso aí para todos nós, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Fiquem à vontade, uma excelente prova final para vocês, bom descanso. E se Deus quiser, a gente se reencontra em breve lá nos corredores da FAMIC, tá ok? E podem me chamar porque vocês precisarem aí, no WhatsApp, no celular, que eu estou à disposição. Tudo bem, turma? Um beijo para vocês, uma excelente noite aí para vocês, e até breve, se Deus quiser. Você também, Eduardo. Bom final de ano. Tudo de bom. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, todos nós. Um beijão para vocês, gente. Fiquem com Deus.